Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Esse é o nosso primeiro estudo, vamos ter da palavra. O tema para essa ministração é restaurando a imagem de Deus no homem. E com a ajuda do Senhor também, esse ano, nós cremos, irmãos, que quando Ele não voltar, nós vamos nos aprofundar mais no Senhor mesmo, conhecendo-o pela sua palavra. Vamos estudar muito também sobre a pessoa do Espírito Santo, como que Ele age, como que Ele, ao ministério do Espírito em nós, aquele Espírito de habitação. Gênesis 1, 26, a palavra de Deus, ela diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Queria que você guardasse essa expressão: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, te damos graças por esse precioso dia que o Senhor fez para nós, sermos edificados. Abra a Tua palavra para nós, que tenhamos, ó Pai, céus abertos, que nós venhamos, ó Pai, conhecer um pouco mais de Cristo nessa oportunidade, que Teu Espírito de habitação que habita em nós nos leva para aquele que é perfeito, o nosso amado Senhor, para que venhamos a entender e sermos edificados nele, por tudo aquilo que Ele é e fez por cada um de nós. Nos dê, Pai, concentração, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para que possamos ver claramente, não apenas ver mero conhecimento bíblico, mas ver o próprio Senhor, toda a realidade que Ele é em si mesmo. Fale com cada um de nós, Pai. Nós oramos em nome de Teu amado Filho. Amém. Vocês perceberam aqui que nesse versículo 26, façamos a Trindade trabalhando o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança, existe muita divergência em muitos estudiosos que têm estudado sobre esse assunto. E eles têm colocado de uma forma, vamos dizer assim, talvez equivocada, porque imagem e semelhança de Deus, elas são a mesma coisa. Nós vamos ver depois os textos, que Deus ele não tem nenhuma forma. Quando Deus criou o homem, a Trindade vivia numa relação espiritual. Deus, conforme diz alguns textos, nunca foi visto por ninguém. Não há uma aparência de Deus, a não ser na encarnação de Jesus Cristo. Ele tomou a forma humana, mas Deus, Ele não tem forma. Quando Ele estava dizendo aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, claro, Ele estava se referindo aqui aos seus atributos, ou ao seu caráter, aquilo que Ele é em realidade espiritual. Nós vamos verificar hoje aqui, com a ajuda do Senhor, que para nós manifestarmos a imagem de Deus, precisamos, antes de mais nada, sermos habitados pelo Deus de toda graça, Deus Filho, Deus Espírito, para que possamos então expressá-lo. Nós vamos verificar hoje como que esta imagem de Deus, ela é refletida em nós, para que possamos expressá-la, para que o mundo possa ver em nós a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus e a Trindade fizeram o homem, Deus ele soprou para dentro das narinas do homem, aquele sopro, a palavra sopro aqui no hebraico significa pneuma, que é espírito, o espírito das vidas
foi soprado para dentro do homem, Adão. O sopro de Deus é o pneuma que dava vida para a sustentação humana, mas não significa que o homem tinha a vida de Deus dentro de si, ele tinha o sopro das vidas. O homem, até então, ele era uma alma vivente. Deus habitava ao derredor dele, ao lado dele, não dentro dele. E o desejo de Deus, o Pai, era como que o Pai, o Filho e o Espírito, eles habitam em uma realidade espiritual, na Trindade, totalmente entrelaçado um ao outro, o Pai habitando no Filho, o Filho no Pai, o Espírito em ambos. Então, quando cremos no Senhor, nós sabemos que a Trindade vem para dentro de nós. A imagem de Deus no homem, ela foi totalmente deturpada, distorcida, empalidada, ou em outras palavras, ela foi morta no homem. Então, toda criança que nasce, ela é uma alma vivente, o Espírito está morto nela. O Espírito no homem é a lâmpada do Senhor, onde o Senhor habita em nosso espírito, quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo, quando nós participamos da sua morte e ressurreição. Mas a imagem de Deus no homem, ela foi radicalmente perdida, totalmente, quando Adão, ele pecou. Os pais da igreja primitiva, do nosso primeiro século, da era cristã, quando então até tinha ali Pedro, Paulo, os discípulos, e aqueles mais de 500 irmãos, e a irmandade que veio no primeiro século, muitos estudiosos ali, Tertuliano e tantos outros, os pais da igreja que nós conhecemos, eles concordavam que a imagem de Deus no homem consistia em características racionais e morais do homem, né? Ou seja, se referia ao caráter de Deus. Você pode observar, pelo sopro das vidas, em todo ser humano que nasce, ele nasce essencialmente um pecador, mas ele nasce com uns desejos ou com umas tendências perfeccionistas. Tem pessoas que não são filhas de Deus, mas elas têm um sentimento de que tudo tem que ser perfeitinho. Não sei se vocês já ouviram algumas pessoas dizerem assim: eu gosto das coisas bem certinhas, eu gosto das coisas bem ajustadinhas, bem arrumadinhas. Algumas mulheres dizem assim: eu não gosto de casa desarrumada. Quando eu vou na casa de fulano, nossa, que bagunça que é. Porque ela tem um sentimento de perfeccionismo. E esse sentimento de perfeccionismo, de onde que veio? Quem criou todas as coisas? O nosso Criador, que nós o temos como Pai, que é o nosso Pai. Sopro das vidas. Então gerou naquela pessoa um certo perfeccionismo. O homem tem o homem ímpio, ele tem algo de Deus em si, que é a vida da alma. Foi Deus que fez com que o homem fosse uma alma vivente. Foi Deus quem criou o homem. E Deus o criou não para a destruição, não para que sua vida fosse um caos, consequentemente ser lançado no inferno. Nunca foi o desejo de Deus, o Pai. O desejo de Deus, o Pai, sempre foi ter uma família que se assemelha, que se parece com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Então, quando Deus deu aquela ordem para Adão, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava dizendo: olha, se você comer, você vai perder algo fundamental da minha essência.
o meu caráter em você, que agora você é puro, mas ele ainda não tinha a vida de Deus dentro de si, para que ele tivesse essa vida, ele tinha que comer do fruto da árvore da vida. Então ele teria, em realidade espiritual, a vida zoe de Deus dentro de si. Mas ele optou, Adão, ele pecou não involuntariamente, ele pecou voluntariamente. Eva foi enganada, mas Adão não foi. Adão pecou consciente. Então a morte entrou no homem, Romanos 5,12. E a morte passou a todos os homens, inclusive eu e você. Por isso é que todos pecaram. Já nascemos com o vírus mortal da morte. E o vírus mortal da morte, ele só é vencido na morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo destruiu a morte definitivamente na vida de todos aqueles que creram. Então a imagem de Deus no homem foi deturpada, foi apagada. A lâmpada do homem se apagou, porque não é habitado pela vida, a zoe de Deus. O homem é alma vivente, psique, vida biológica do homem, né? Vocês se lembram aquele texto de Gálatas 4, versículo 19, que Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Para todo homem e mulher que creram no Senhor, está unido a Cristo. Estes homens e estas mulheres são habitados pelo Senhor da glória. O Senhor da glória, a palavra fala que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Muitos dizem assim, mas é da boca para fora, irmãos. Fala de uma forma ignorante. Nós somos a imagem de Deus. Se não é nascido de novo, não tem a imagem de Deus. Tem a imagem dos seus primeiros pais, Adão e Eva. Porque quando no momento em que Adão pecou, abra comigo aí, você está em Gênesis, abra aqui no capítulo 5. Vamos ler aqui 3 versículos iniciais, que você vai perceber, irmãos, que o homem, após a queda, ele perdeu a imagem de Deus. Diz assim o versículo 1 do capítulo 5 de Gênesis: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Semelhança, Deus soprou nas narinas do homem, então ele tinha vida, uma vida pura, não estava contaminado pelo pecado ainda. Mas o homem, ele não tinha a realidade espiritual de Deus dentro de si. Ele era alma vivente. Para que ele tivesse a vida de Deus, ele tinha que comer do fruto da árvore da vida. Então aqui, agora observe aqui o versículo 2: homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Chamou de Adão. Eva também foi chamada de Adão. Aqui, irmãos, tem um perigo bastante grande. Os pais, aqueles que serão pais aqui, devem, se você tiver, Deus lhe concedeu um filho, o filho vai crescendo, a filha vai crescendo, os pais devem fazer reafirmação da masculinidade da filha ou do filho, porque foram criados Adão. Adão é o homem que pecou. Então, a mãe deve sempre reafirmar diante dela, aos ouvidos da menina ou do menino, e quando for apresentado, essa aqui é a filha da mamãe, esse aqui é o filho da mamãe, porque senão o mundo está incutindo na cabeça das meninas que elas podem ser o que elas querem, está incutindo na cabeça dos meninos que pode ser o que eles querem.
naquilo que concerne ao seu gênero. Deus os fez macho e fêmea e os chamou de Adão. Então, necessariamente os pais devem e precisam sempre reafirmar a masculinidade de seus filhos. Olha, eu quero apresentar para vocês aqui o meu filho, a mãe. Lá em casa tem 2 homens, o meu marido e o meu filho, homem. Então ele vai crescer ouvindo isto. A identidade masculina dele ou feminina da mulher vai estar sendo formada. Percebe, irmãos? Porque Deus os fez homem e mulher. Se você conversar com qualquer pessoa, hoje, homossexual, você pegar o histórico dela, você vai perceber que lá na sua infância tudo começou, as suas inclinações para a homossexualidade. Falando aqui de um assunto muito perigoso, isso pode dar até cadeia, mas eu não estou preocupado, tenho que falar a verdade. Eu acompanhei alguns homossexuais que tentaram parar com isso. Estamos conversando com outro hoje, mora muito longe, mas pela internet, que quer deixar, está crendo na palavra e diz que já vai mudar suas roupas, porque agora está entendendo da parte do Senhor que Deus os fez macho e fêmea. Mas o histórico é sempre assim. O menino nasceu, os pais ambos trabalhavam, deixou o filho na casa da vovó, e a vovó tinha 2 menininhas. Quem que vai vencer essa guerra? O que vocês acham? Claro que a menininha. O ser humano foi feito para viver em sociedade. Ninguém consegue viver isolado. Se os pais não conversar com os filhos, quando eles estão crescendo, qualquer tipo de som, a criança vai morrer. Ela nunca vai aprender a falar. Então os pais têm uma incumbência. E depois esse menininho cresceu com as menininhas. Ele até tentou atrair as menininhas para o mundo dele, para correr, para subir em árvore e para jogar bolinha de gude, soltar pipa, mas as meninas mais fortes levou eles para o meio delas. Então ele cresceu com tendências efeminadas e foi crescendo. Foi para o colégio. Ali no colégio ele tentou conviver com os meninos, mas o caráter dele foi formado de 0 a 5 anos, diz o Piaget, o da psicologia do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, ele diz que o caráter de uma criança é formado de 0 a 5 anos. Então, ele já tinha tendências efeminadas. E cresceu, e depois foi para o lado das menininhas, as menininhas o aceitaram, e os menininhos começou já a julgá-lo como um gayzinho. E ele cresceu naquela, e foi do 1º ano, 2º ano, 5º ano, 6º ano, 3º ano. Aí ele cresceu, as meninas tinham intimidade para falar, ele estava ali no meio. E as meninas falavam do seu namorado, uma lá falou que tinha relação com o seu namorado, e aí depois ele ali no meio, ele também sentiu os desejos que a menina tinha. Aí depois que ele se revelou, como as pessoas falam, saiu do armário, os pais ficaram sabendo, o expulsou de casa. Quem foi o responsável? Os pais. Porque se, irmãos, todo filho de Deus instruir a criança no caminho que se deve andar, ler a Bíblia com ele, com ela, orar com ele, por eles, a palavra fala que ele não, até quando for velho, não se desviará do caminho. Percebe? Então, esse texto aqui, irmãos, ele é bastante perigoso. Temos que olhar para ele com bastante cuidado e pedir ao Espírito que nos oriente, se assim iremos ter filhos amanhã. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Adão. Agora, vamos ver aqui a imagem de Deus no homem
que através da queda foi distorcida, empalidada. Diz assim o verso 3: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, não a semelhança de Deus, a sua semelhança, e lhe chamou Sete. Hoje, todos os filhos que nascem, nenhum deles nascem à semelhança de Deus, nasce a semelhança ou trazendo a imagem de seus pais, uma imagem egoísta, uma imagem possessiva, uma imagem deturpada pelo pecado, trazendo um vírus para dentro das crianças que já nascem com ela, né? Então, queridos, todo homem sem Cristo, ele já nasce não com a imagem de Deus, mas com a imagem de quem? Lembra que diz lá, Jesus, quando foi muito duro com aqueles fariseus, em João 8,44, vocês têm por pai ao diabo, vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, porque o diabo foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque quando ele fala a mentira, fala do que ele é próprio, fala da sua semelhança, fala da sua imagem, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira é o diabo. Se vocês lerem, irmãos, como é que está a imagem do homem sem Cristo hoje, é uma imagem que dá nojo. Mas deixa eu mostrar para vocês, vamos ver como é que, aqui só está um pouquinho, eu creio que Deus foi tão misericordioso e colocou tão pouquinho da imagem do seu pai, que é o diabo, no homem. Abra lá em Marcos capítulo 7, versículo 21, Marcos capítulo 7, versículo 21, olha como é que está a imagem do homem quando ele nasce e vai se desenvolvendo. A partir do momento em que o homem vai se desenvolvendo, esse caráter do homem sem Cristo vai se desenvolvendo também. Diz assim a palavra, olha só lembrando que lá em Timóteo fala que o ímpio ou o perverso, ele vai de mal a pior. Então é esse desenvolvimento, esta formação do caráter do seu pai lá de baixo, é o homem sem Cristo, vai desenvolver também. E Jesus diz assim, porque de dentro do coração dos homens, por que dentro? Como que o pecado entrou no homem? De fora para dentro, está dentro do homem. Então se ele entrou, ele pode sair. Por isso que Jesus Cristo veio para tirar o pecado do homem. O que é o pecado do homem? Esse coração perverso, esse coração velho, esse coração enganoso. Então, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Desígnios é pensamentos. Procedem, a procedência do homem. Você acha que isso aqui tem algo a ver com o Senhor? Você acha que um coração não trocado, você acha que um coração trocado, você acha que vai proceder isso? Maus desígnios? A prostituição é o caráter do homem. O que mais? Os furtos, caráter do homem. Os homicídios, caráter do homem. Os adultérios, caráter do homem. A avareza, o desejo para ser rico, caráter do homem. As malícias, o dolo, o engano, caráter do homem. A lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, tudo isso é a imagem do homem sem Cristo. Irmãos, mas graças ao Senhor que o profeta Ezequiel, nós sabemos, decor, aquele texto de Ezequiel 36, verso 26, que Deus iria tirar de nós o coração de pedra, esse coração, e nos daria um coração de carne, um coração sensível. Este coração de pedra, a tendência dele é para isso mesmo, para
Toda essa lista que está aqui, conforme Paulo também descreveu lá em Gálatas 5,19. As obras da carne são manifestas, são conhecidas. Prostituição, lascívia, feitiçaria, acrescentou algumas coisas lá também. Essa é a imagem do homem sem Cristo. Percebe? Não tem nada a ver com o Senhor aqui. É um coração não trocado, um coração não regenerado, está cheio dessas coisas. Isso está relacionado ao caráter do homem e é também uma entidade espiritual. O velho homem é uma entidade espiritual no homem. Mas graças ao Senhor, quando Cristo morreu na cruz, quando fomos colocados nele, nós sabemos que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, este coração velho, seja destruído e assim não venhamos a servir o pecado como escravos. Aí Cristo, ele veio para dentro de nós como uma semente. Que semente que é aquela? 1 João 3,9. Lembra? Dá uma olhada lá, por favor, acompanhe comigo. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração tão preciosa, mostrando que a árvore da vida, que é Cristo, ele veio para dentro de nós em forma de quê? De semente. A semente é a palavra. O semeador é o Senhor, ele saiu a semear, e o que ele semeava era ele mesmo, era a própria palavra. Por isso que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. E aqui em 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Presta atenção, que não é qualquer pessoa, é quem é nascido de Deus, ou novo nascidos, ou regenerados, ou quem teve o coração trocado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, isso não pode vir pecando, porque é nascido de Deus. Então, a árvore da vida, que é Cristo, veio para dentro de nós em forma de semente. Por isso que é necessário que o caráter de Cristo seja formado em nós. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando Cristo ele é formado em nós, irmãos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos expressá-lo. O nosso caráter, que é um caráter sujo, que é um caráter inconfiável, não dá para confiar em ninguém, foi crucificado e morto. Agora, Cristo é a nossa vida. Por isso que Paulo disse assim: meus filhinhos, Gálatas 4,19, por quem sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o caráter de Cristo, irmãos, começa com amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. Este é a imagem de Deus, Cristo. Percebe, irmãos? Então, divina semente. Agora, aquele homem e aquela mulher que possui o caráter de Deus, o expressará de que maneira, irmãos? De uma forma natural, pelo seu falar. Pelo seu falar. Quando você vê um cristão, que se diz pelo menos cristão, começa a falar um monte de abobrinha, um monte de piadas, um monte de besteiras, boca suja, será que ele tem um caráter de Cristo formado no seu interior? Talvez pode ter a vida de Cristo, mas não o caráter dele formado. Talvez até creu na sua morte e ressurreição com Cristo, mas o caráter de Cristo não está sendo formado no seu interior, né? Então, quem tem um caráter de Cristo sendo formado vai expressar este caráter ou a sua própria imagem pelo seu falar, pelas suas atitudes e pelas suas decisões. Decisões que eles não tomam por si mesmo, mas depende do Senhor. Em tudo aquilo que for fazer, vai buscar o Senhor, vai buscar o conselho do Senhor, orientação do Senhor. Ah, mas
Muitos pensam que a imagem até concordo que seja o caráter, e semelhança é a mesma coisa. Irmãos, aquele texto de João 4:24 vai mostrar que Deus não tem forma. Lembra de João 4:24 que fala assim: Deus é Espírito. Deus não tem forma. Jesus tomou a forma humana quando se fez carne. Não é nós que tomamos a forma dele, ele que entrou na forma da forma humana. E ele mostrou até onde poderia chegar para nos salvar. Ele assumiu a forma de servo, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ele a si mesmo se humilhou, ele quis se humilhar, ele quis tomar uma forma humana, ele quis ser obediente ao Pai até a morte de cruz, ele foi até as últimas consequências por mim e por você. Agora você vai dizer para mim que o homem viu a Deus? Não viu. Deus não tem forma. Deus, ele é Espírito. Agora, e aquela vez, quando Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Lembra que Jesus respondeu para ele: estou há tanto tempo com vocês não têm me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Mas, irmãos, Jesus estava ali se referindo ao seguinte: olha, o Pai está em mim, quem vê a mim, vê o Pai. Vocês não... Claro que muitos interpretam: estou vendo Jesus, estou vendo Deus, então Deus tem uma forma de Jesus. Não é isso, irmãos. Quem vê a mim, ele estava dizendo para Filipe: você não viu as minhas atitudes? Você não viu como eu lavei os pés de vocês? Como eu me humilhei, como eu amei vocês? E vou amá-los. Vocês nunca leram o profeta Jeremias que com amor eterno eu te amei? Era o Pai que habitava no Filho, expressando através dos seus lábios. Será que eles não viram o caráter de Deus em Jesus? Pedro, ele entendeu depois, porque ele disse assim: quando Jesus ele era ultrajado, não revidava com o traje. Deus nunca revidou. Deus nunca revida ninguém. Deus não é aquele Deus vingador, aquele Deus carrasco, aquele Deus com chicote na mão. Não, é o Deus de amor, mas ele é o Deus de justiça. Ele é justo. Então, justo significa o quê? Que ele vai fazer justiça com os seus, fez justiça por nós, nos justificando, mas fará justiça para aqueles que não é seus, porque aqueles que não é seus nunca queriam ser justificados pelo Deus de toda a graça, queriam viver uma vida independente de Deus, vão perecer eternamente, irmãos. A nossa vida, irmãos, aqui na face da terra é um sopro, é tão frágil. Não queira descer para a sepultura sem ter uma experiência de regeneração com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo, conforme é revelado nas Escrituras Sagradas. Não queira, porque você vai enfrentar uma eternidade. Eu quero sair daqui, não tem mais jeito, é para todo sempre, irmãos. Nós não podemos ser cegos neste assunto. Agora ele se revelou a nós. Deus, ele não tem forma. Tem um texto aqui em João, capítulo 5, versículo 37, muito interessante, irmãos. Vale a pena te dar uma conferida nesses versículos, que ele é maravilhoso. João 5, versículo 37. Jesus está dizendo aqui para aqueles religiosos, diz assim, olha que interessante: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Deus não tem forma, Deus é Espírito.
Agora, nós podemos contemplar a face do Pai na face do Filho. E nós vimos o Pai na expressão de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio expressar o Pai na palavra, nas atitudes, nos gestos, na forma de ouvir, na forma de julgar. Deus nunca julgou segundo a aparência. Deus nunca escolhe segundo a aparência. Deus olha para dentro de nós, ofereceu uma salvação eterna para cada um de nós. Agora, Ele também não pode forçar ninguém. Em João, aqui, irmãos, um texto que nós conhecemos, capítulo 1, versículo 18, Jesus, Ele disse aqui algo muito importante. Olha que coisa preciosíssima, que texto lindo. Diz assim, João 1, versículo 18, Jesus está dizendo: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas ninguém viu a Deus. Jesus veio revelar o Pai, ou seja, em outras palavras, quando o Verbo se fez carne, Ele veio trazer Deus para nós. Quando Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, Ele nos levou para Deus, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos lá. Ele veio trazer Deus para nós e nos levar a nós para Deus. Que lindo é a morte e a ressurreição de Cristo, irmãos. Muito interessante. Agora, vamos lá para 1 João 4, versículo 12. 1 João, capítulo 4, verso 12. Para ficar isso bem claro na nossa mente, que nós, de fato, não vimos a Deus. 4, 12. E quando o Espírito Santo começa a repetir, Ele quer que nós venhamos aprender uma lição. Diz assim, 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, presta atenção, irmão. O assunto não para aí, tem uma vírgula aí. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, quando nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus vai ser aperfeiçoado e o mundo vai ver em nós a manifestação da imagem de Deus em Cristo, pelo nosso falar, pelas nossas atitudes, pela maneira de julgar, pela maneira de proceder. Estão me compreendendo, irmãos? E o versículo 13 diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Deus é Espírito, o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós estávamos espiritualmente mortos, mas um dia alguém pregou para nós o Evangelho da Graça, o Espírito Santo veio habitar em nós, acendendo a nossa lâmpada, a lâmpada com seu óleo. Então nós nos tornamos filhos de Deus, porque fomos regenerados em Cristo Jesus. Irmãos, isto é maravilhoso, isso é lindo. Olha o versículo 20 agora, presta atenção. Isso aqui significa, irmãos, expressar o caráter de Deus. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, qual que é o caráter desse homem? Religioso, porque ele é mentiroso. Ele diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão. A Bíblia diz que o caráter dele não é divino, é um caráter mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o 21 diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É fácil, irmão, saber se você ama a Deus ou não. Você ama seu irmão? Se você ama seu irmão, você ama a Deus. Se você não ama seu irmão, você é um mentiroso.
Você não ama Deus. Agora, vamos ser sinceros, irmãos. Nós amamos uns aos outros, nós temos saudades uns dos outros, porque quem ama o seu irmão, ama a Deus. E quem ama tem o prazer em estar juntos. Muitas vezes nós temos prazer em estar com os ímpios do que com o povo do Senhor, que é a sua igreja, que é os redimidos. Sei que não é fácil, tem irmão e irmã que são às vezes complicados, mas irmãos, o amor dele foi derramado em nossos corações, para a gente amar uns aos outros, para a gente expressar o caráter de Deus através de cada um de nós. Então, Deus, Ele não tem forma e nem aparência. Então, quando se fala do caráter de Deus, é dos atributos que Ele repartiu conosco, que é dele. Não todos. O que Ele deu para nós? Primeira coisa, uma coisa que é fundamental: vida. Nós temos a vida zoe de Deus. O que é a vida zoe de Deus? Uma coisa chamada imortalidade. 10 de João, versículo 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ele vem habitar em nós, nós recebemos vida. Ele nos dá a sua bondade, a sua humildade, Ele nos dá o seu amor, nos dá da sua graça, da sua misericórdia. Irmãos, nós temos tido misericórdia para com os irmãos, para com este mundo. Bem feito que morreu, não é assim? Tinha que morrer porque merece. Irmãos, nós sabemos pela palavra que cada um de nós somos fruto das nossas escolhas. Isso Deus Ele respeita, até relatou na Bíblia, lá em Isaías, né? Capítulo 66. Então, nós somos fruto das nossas escolhas. Provérbios vai dizer: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E se você não ama o Senhor, você vai se parecer com aquilo que você ama. Isso é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Vamos dar uma olhada no texto de Oséias, irmãos, muito interessante, capítulo 9. Oséias, capítulo 9. Temos aqui uma expressão que é muito significativa e muito interessante também. Diz assim a palavra, Oséias 9, versículo 10. Aqui, o profeta Oséias, ele expressa algo que veio do coração de Deus para o nosso coração. Então ele disse assim: achei a Israel. Irmãos, nós nunca vamos encontrar Deus, é Deus quem vai nos achar. Sempre foi assim, Deus não muda. Achei a Israel, não é assim? Achei, Ele veio até nós em Cristo, encarnação. Achei Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor. Deus nos encontrou em Cristo, mas nós não quisemos Ele. Foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ou seja, você se parece com aquilo que você ama. Isso vale, irmãos, para todas as coisas, e é válido também para com o nosso Senhor. Você percebe que um casalzinho aí, 60 anos de casado, uns parecem com o outro. Se ama tanto, né, que uns parecem com o outro. Sabe a forma de pensar. Quantas vezes já ouvi isso? Um casal falando o seguinte: olha, eu preciso consultar minha esposa sobre isso, mas eu sei que ela vai dar um veredito sim, mas eu preciso de consultá-la. Olha que coisa interessante, irmãos. E vice-versa, né? Agora, se você ama o Senhor, você vai se parecer com Ele também. Se você ama as coisas, idolatria é tudo aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida, é idolatria. Você ama, teu coração está naquilo, você vai se parecer com aquilo, né? É impressionante. Então, queridos,
Algumas pessoas tentam estabelecer a diferença entre ser a imagem de Deus e ser a semelhança de Deus. É a mesma coisa. Agora, aqui, as palavras imagem de Deus e semelhança, elas são sinônimas, pelo menos dentro das línguas originais. E também, sinônimo de imagem e semelhança são sinônimas. Agora, na Bíblia, elas são aplicadas para refletir ao mesmo significado. Imagem e semelhança é o mesmo significado. Porque a palavra hebraica aqui, traduzida para imagem, é tselem. A palavra tselem, e a palavra hebraica traduzida como semelhança é demut, elas têm a mesma conotação, se refere a algo que é semelhante, mas não idêntico. É semelhante, mas não idêntico. Ou seja, quando temos Cristo, nós não somos Deus, mas temos o caráter dele, sendo formado em nós. Mas nós vamos ter a sua imagem, que é o próprio Cristo. Então, imagem e semelhança são a mesma coisa. Quando Adão pecou, nós pecamos, e com isso a imagem de Deus em nós, ela morreu. Quando cremos no Senhor, a palavra fala que nós vamos trazer então a imagem de Cristo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 47. 47. A partir do verso 47 até o 49. Vamos ler com bastante atenção. E não vá pensar você que todos nascem com a imagem e semelhança de Deus, não, irmãos. Isso não existe na Bíblia. É aqueles que creram no Senhor, que morreram e ressuscitaram com Cristo, têm a imagem de Deus, porque tem Cristo. Cristo é a imagem de Deus. E o 47 diz assim: o primeiro homem, Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem, Cristo, é do céu. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, que traz a sua imagem. Agora, e como é o homem celestial, Cristo, tais também os celestiais. Agora, olha o 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós não trouxemos a imagem de Deus, nós trouxemos a imagem de Adão, do terreno. Devemos trazer também a imagem do celestial, pela nossa regeneração, quando cremos em nossa morte e ressurreição junto com Cristo. Irmãos, guarde bem isso aqui. Uma vez que nós temos o caráter de Cristo formado em nós, nós vamos ser capazes de, escute bem, de expressar vontades, está conectado com a vontade de Deus. Nunca a vontade de um homem ou mulher que tem o caráter de Cristo, a imagem de Deus em si, sendo formada, não vai expressar uma vontade ou fazer prevalecer sua própria vontade. Claro que Deus sabe que nós temos as nossas vontades, Ele respeita isso, mas Ele quer que nós colocamos as nossas vontades na vontade dEle, submissa à vontade dEle, para que a vontade dEle seja a nossa vontade. Mas para isso nós temos que enfrentar algo aqui terrível. Romanos 12:1 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você descobrir esse segredo, irmão, de colocar a tua vontade submissa à vontade do Pai, para que a vontade do Pai seja a tua vontade, a tua vida vai ser assim, ó. Você vai crescer espiritualmente. Cristo vai ser formado em você. Você vai saber a vontade de Deus de uma forma tão linda, tão específica. Você vai saber como agir, como tomar suas decisões, né? Tomar decisões também é uma das características de quem tem o caráter de Cristo formado em si.
Você vai avaliar as situações, não do teu prisma, mas do prisma divino, pelo escrutínio da palavra, vamos dizer assim. Tudo tem que passar pela palavra, irmãos, dos filhos de Deus. As nossas demonstrações de emoções, elas serão totalmente dominadas pelo Espírito. Muitos evangélicos, infelizmente, as suas emoções são totalmente distorcidas. Por quê? Porque Cristo não é formado. Então, vira uma bagunça, vira um chororô, vira um pirueta, é emoção, é arrepio, é a presença de Deus. Não é. É alma pura, né? Aí nós nunca vamos pensar fora da lógica divina. Os nossos pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus. Em que nós devemos pensar? Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? Nós vamos exercer domínio próprio, porque o Espírito habita em nós, é o caráter de Deus, vai se manifestar. Então nós teremos o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Nós vamos aprender a ser possuidores de responsabilidades, começar na casa de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? E nós vamos criar, isso que é importante também, coisas incríveis. Por quê? Irmãos, nunca queira limitar a pessoa do Espírito na sua vida. Deus é o nosso Pai, Ele não é o Criador de todas as coisas. Consequentemente, os seus filhos são criativos, mas devem estar alinhados ao Pai, conectados com o Pai, numa vida de intimidade com o Pai. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, Daniel 5, veja alguém aqui que tinha um caráter de Deus na sua vida. Daniel, capítulo 5, olha o versículo 14, irmão, presta atenção, que coisa preciosa. Aqui, todos os sábios do Egito, da Babilônia, Nabucodonosor, apareceu para ele uma escritura na parede, e nenhum dos sábios, nenhum dos encantadores da sua época conseguiu interpretar. Mas os sábios e os encantadores que perseguiam a Daniel também, vejam o testemunho deles aqui, porque o rei queria que aquela escritura fosse interpretada, mas cadê a capacidade humana para interpretar aquilo que é divino? Mas Daniel vivia uma intimidade com Deus. Então ele disse assim àqueles homens: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. O que é isso, irmãos? Caráter dele. E que em ti se acham luz. Eles viam isso em Daniel: luz, inteligência e excelente sabedoria. Eita! Cristo, Ele é para mim e para você sabedoria. Quem pode resistir à sabedoria de Deus? Ninguém. E ele continua dizendo no 15: acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Nenhum dos meus sábios, dos meus prediletos, nenhum deles soube. Agora, veja o que Nabucodonosor ouviu a respeito de Daniel por aqueles sábios: eu, porém, tenho visto dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Aí Daniel disse: olha, eu vou ler para você a escritura, mas eu não quero nada dos teus presentes. Aí no versículo 17, então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo,
e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Se fosse hoje, para alguns dos pregadores, olha, vou te dar para você muito dinheiro. Opa, claro que eu quero, para ajudar na obra. Vai para o bolso do homem. Mas o que nos chama a atenção aqui, irmãos, era o testemunho que os próprios sábios reconheceram a sabedoria de Daniel. Volta aí no versículo 11. Porque o rei queria a interpretação. E esses sábios aqui poderiam até ser mortos. Então ele disse assim para o rei: há no teu reino um homem, não é muita gente não, irmãos. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Esse aqui é o testemunho que o mundo deu a respeito de Daniel. Agora, olha aqui, espírito excelente. Que espírito é esse, irmãos? Lembra que Paulo escreveu a Timóteo, lá em 2 Timóteo 1, versículo 7? Lá, esse espírito excelente é aquele mesmo que eu e você nós recebemos quando cremos em nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. 1 Timóteo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, o mesmo Espírito que habitava em Daniel, que estava em Daniel, é o que Deus fez habitar em nós. Irmãos, qual é a dificuldade de nós manifestarmos o caráter de Cristo, irmãos? Qual é a nossa dificuldade, irmãos? O que falta para nós, irmãos? O que Deus tem que fazer conosco? Ele já fez tudo. Agora nós temos que responder aquilo que Ele já colocou em nós, aquilo que já fez em nós. Porque, queridos irmãos, na pessoa de Cristo, quando cremos nele, a palavra fala que, lá em Colossenses 1,15, este Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quem tem a imagem de Deus é só aqueles que têm Cristo sendo formado em si. Caso contrário, não tem vida de Cristo, irmãos. Colossenses 3,10 também fala que a imagem dele está sendo formada em nós. 2 Coríntios 4,4 fala que Jesus é a imagem de Deus em nós. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Hebreus 1,3 fala assim que Ele, Jesus, é a expressão exata do seu ser. Então, quando as pessoas viam Jesus, viam Deus? Claro que sim, mas de que maneira? O caráter de Deus estava em Jesus. Jesus fez tudo aquilo que o Pai quis realizar através dele. Então, ele tinha o caráter do Pai. Então, ele poderia dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Será que as pessoas olhar para nós, elas podem dizer: eu estou vendo Cristo na sua vida? Como que você está vendo Cristo na minha vida? Pelas tuas atitudes, pelo teu falar, pela tua forma de pensar, pela tua forma de tratar as pessoas. Isso é manifestação de Cristo. Isso é ter o caráter de Cristo. Irmãos, a boa notícia que a palavra de Deus nos revela essa qualidade danificada pelo pecado em Cristo. Lembra aquele texto de Romanos 8:29? E os que os chamou, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Cristo. Que coisa mais linda, irmãos.
Então, diante dele nós vamos encontrar de uma forma tão profunda, extasiados, admirando o esplendor daquele que nos resgatou. Neste momento, a imagem de Deus terá sido completamente restaurada em nós. Quando, irmãos? É quando nós desejarmos que o Pai vai formar o caráter de Cristo em nós. Eu quero, Pai, forma mais e mais de Cristo em mim. Então, o canto que a gente canta aqui, né? Eu quero mais e mais de Cristo. Não quero as coisas dele, eu quero ele. Quero mais e mais de Cristo. Mais do que? Mais do seu poder, mais do seu amor, mais da sua graça, mais da tua fidelidade, mais da tua alegria, mais da tua bondade. Quanto mais Cristo é formado em você, mais você vai deixar de ser rabugento. Você vai ser alegre, você vai ser feliz, você vai ter otimismo, você não vai desanimar nunca, jamais. Porque aquele que habita em nós, ainda que a gente possamos ficar cansados, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão, voarão e não caminharão e não se cansarão, não vai desanimar, porque ele tem uma coisa chamada caráter de Cristo, perseverança. Jesus, Lucas 9:51 fala que na sua face, no seu semblante, estava uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Para quê? Para morrer. Ele tomou uma resolução. Eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ainda que ela seja dura, morreu numa cruz. Mas o Pai em Jesus pôde alcançar você e a mim também. Graças ao Senhor, irmãos. Que obra plena, que obra completa, que obra maravilhosa. Hoje, aqueles que creram, que foram crucificados e mortos com Cristo, ressuscitaram com Ele. Cristo é sua vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Então, ter a vida de Cristo, nós já temos o caráter dele, mas agora, pelo Espírito, pela cruz, pela palavra, pelas circunstâncias, é que Deus vai formar o caráter dele em nós. Entende, irmãos? Porque o Pai quer nos aperfeiçoar. Não pensa aí como muitos, vem aqui, nós vamos te dar um banho de óleo e unge a pessoa, você vai entrar agora na porta estreita com facilidade. Não é isso, irmãos. O caminho da cruz é um caminho árduo, é um caminho doloroso. Nós começamos, algum tempo atrás, a pregar para uma família, e a família começou a endurecer seu coração. Não, eu tenho que cuidar do meu filho, o Senhor foi e tirou o filho dessa pessoa. Não, agora eu tenho que cuidar do outro meu filho e tal, o Senhor tirou outro filho dessa pessoa. E algum tempo atrás tivemos a informação de que, não, agora eu tenho que cuidar da minha filha, porque eu só tenho a minha filha, o Senhor tirou a filha dessa pessoa. Aí então ela se rendeu. Foi assim com Abraão. Deus não muda, irmãos, não muda. Então quando você for pregar para alguém, ore por aquela pessoa também, porque Deus vai tirar tudo daquela pessoa que impede dela chegar a Cristo, seja marido, seja esposa, seja filho, seja o que for. O Senhor vai trabalhar, e você orando, ajudando o Senhor em oração, porque Ele não vai fazer coisa alguma sem que nós ligamos aqui na terra. Irmãos, e aí tem o quebrantamento. Precisava tudo isso, a mulher perder 3 filhos para poder crer, e agora creu. Agora descansou em Cristo, agora está buscando Cristo, agora ela encontrou uma alegria no Senhor, que ela não sabe de onde que veio essa alegria, mas Ele é a alegria, o caráter dele está sendo formado. Irmãos, nós temos toda a riqueza de Cristo em nós. Então, irmãos, busque diante do Senhor, para que cada dia mais Ele forme o caráter dele dentro de vocês. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado, Pai, pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua palavra. Pai, eu sei que o nosso desejo é que Tu encontres em nós resposta para Tu atuar, agir e trabalhar. Mas para isso o Senhor precisa formar em nós o caráter de Cristo, nos preparando para toda boa obra. Oh, meu Pai, vai em nós fundo, pelo trabalho da cruz, pela palavra, pela circunstância, sempre na direção do Teu Espírito, Pai.
É desta maneira que possamos levar o nosso morrer de Cristo por toda parte, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Frutifique a tua palavra, Pai, e em Cristo Jesus nós oramos. Amém.